Então agora a professora Isis vai ambientalizar a bureta. Para isso ela coloca o NaOH que a gente acabou de preparar. Lá na bureta ela tirou do suporte universal, para que não precise encher totalmente a bureta, colocar só um pouquinho. E aí ela vira, né, inverte a bureta e faz o líquido escorrer até o zero. Aí a gente adicionou um pouquinho do NaOH, foi até o zero, só para ambientalizar bem. Então ela fez isso algumas vezes, percebam. E aí vai girando para fazer com que essa bureta ela fique com a solução de NaOH e não mude a concentração depois, já que o NaOH é a substância que a gente quer determinar a concentração, a gente não quer que tenha nenhum interferente. Então, a professora fez isso várias vezes. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o NaOH que a gente quer determinar a concentração na bureta. E no Erlen, daqui a pouco vai aparecer, nós vamos colocar bifitalato de potássio, que é o nosso padrão primário. Então, nós vamos ter certeza da massa do bifitalato e vamos reagir esse bifitalato com o NaOH que está na bureta. Então, a professora Isis colocou de novo a bureta lá no suporte e agora ela está retirando as bolhas, tá? Então, assim que eu conseguir retirar as bolhas, ajusta lá em cima. Isso dá um trabalho, gente. Aqui no vídeo a gente tá fazendo passar rápido e a gente só tá colocando a última parte, né? Mas isso deu bastante trabalho. Não pode ficar nenhuma bolinha nessa bureta, porque isso interfere no resultado final. Então, depois que a professora conseguiu tirar toda a bolha, enche até o zero. Então, a bureta é essa vidraria que é toda calibrada, lá em cima é o zero, é uma bureta de 50 ml, e a gente consegue fazer ela ir gotejando, gota a gota, tem uma torneirinha ali embaixo, né? E a gente consegue fazer ela caindo esse reagente gota a gota, tá? Então vejam que lá em cima tá bem certinho no zero. E aí nós vamos pesar o bifitalato para poder proceder à titulação. Então aí o bifitalato é um padrão primário, ele já estava no dessecador, o técnico do laboratório tinha colocado na estufa para nós, ele não é higroscópico, mas mesmo assim para retirar toda a umidade do ar, e colocou no dessecador para nós. E aí nós vamos pesar 0,15, em torno de 0,15 gramas cada vez, tá? Então não esqueçam, o NaOH foi 0,4012 a massa, mas nós não vamos usar a massa do NaOH. Agora, a do bifitalato, a massa, vamos fazer em triplicado o experimento, né? Então, a primeira vez deu 0,1829. Aí nós temos, a professora Isis já vai transferir para o Erlen. E para que não fique nada do bifitalato no papel, ela lava com um pouquinho de água esse papel. E aí vai acrescentar mais água. A água não vai interferir, o que importa é a massa, tá? Mas ela vai acrescentar mais água para poder dissolver totalmente o bifitalato. E depois que dissolver totalmente o bifitalato, a gente adiciona a fenolftaleína. Essa solução que eu acabei de mostrar ali são 3 gotas, que é o indicador ácido-base. Esse indicador do meio ácido, que no caso o bifitalato é ácido, ela é incolor. E no meio básico é rosa, tá? Então aí a professora vai fazer a titulação. Essa titulação ela precisa acontecer gota a gota, para que a solução que está lá na bureta não fique grudada nas paredes da bureta e isso interfira no resultado final também. Então, precisa ir pingando gota a gota. O que acontece? Cada gota de NaOH que cai no Erlen reage com o bifitalato que está ali, que é o nosso padrão. É uma reação ácido-base, tá? E quando todo o bifitalato reagir, a próxima gota de NaOH que cair vai fazer com que a solução mude de cor. Então, com que a solução fique rosa.
Percebam que quando cai as gotinhas, fica rosa e já desaparece, né? Isso indica que está chegando próximo daquilo que a gente chama de ponto de equivalência, que é quando todo o bifitalato reagiu. Então, veja ali, ficou levemente rosa e chegou, então, no ponto final da titulação. Quando fica rosa, assim, tem que ser rosinha bem clarinha, tá? E aí, a gente anota o volume, que aí foi de 9,8 ml. Se eu não me engano, depois eu vou deixar descrito aqui no vídeo, bem certinho para vocês, a massa e o volume. Aí, nós fomos para a segunda vez que foi feita a titulação, foi feita em triplicata. Então, aqui ela tá pegando o bifitalato, e agora a massa do bifitalato deu 0,1718, tá? E aí, de novo, ela vai transferir pro Erlen. Ela já vai me entregar, eu vou ficar agitando para poder dissolver o bifitalato, enquanto ela vai pesar a terceira vez. Porque a gente fez em triplicata, né? Então, para aproveitar que estava na balança, a gente resolveu pesar as outras duas massas do bifitalato, tá? Então, aí a professora vai pesar, ela tá usando papel manteiga, porque essa é uma balança analítica, que não suporta mais do que 120 gramas. Então, se a gente colocasse o Erlen e mais o bifitalato, ele não ia aguentar o peso. Então, deu 0,1838 a última massa. Não importa muito de deixar bem certinha essa massa, porque a gente faz as contas a partir delas, tá? E aí, a professora vai proceder à titulação, que com o Erlen 2 e depois com o Erlen 3, tá? E aí, novamente, tem que ser gota a gota, e até que a solução fique rosa clarinho. E aí, a gente usa a massa do bifitalato e o volume de NaOH que a gente gastou, que é o que tá lá na bureta, que tá caindo gota a gota, tá? Para poder fazer as continhas de concentração, aí eu vou gravar para vocês um videozinho só explicando essas continhas de titulação, a conta do preparo da solução do NaOH, do HCl, e que vai estar acima desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, ficou na dúvida assistindo o vídeo agora? Vai para o vídeo de cima, que vai estar explicadinho, bem certinho para vocês, como que nós fizemos para calcular a massa do NaOH, para calcular a massa do bifitalato, tudo. Então, vejo que a segunda vez agora deu 9 ml, 9,0. E aí, a professora Isis foi para a terceira titulação. A gente sempre faz experimentos em triplicata para garantir, porque às vezes erra, né? Então, para garantir o nosso resultado final. Então, depois que a gente calcula a concentração do NaOH de cada uma das 3 vezes, nós calculamos a média e o desvio padrão. E aí a gente sabe qual que é a verdadeira concentração daquela solução que a gente preparou de NaOH, que era para ser 0,1 mol por litro. Mas como ele é muito higroscópico, absorve muita umidade do ar, a gente não tem essa certeza de que realmente era 0,1. Por isso é necessário padronizar. Por quê? Porque depois disso, nós vamos usar essa solução de NaOH como padrão para poder saber a concentração de uma outra solução que a gente vai preparar daqui a pouquinho, que é a solução de HCl, que é uma solução a partir de um líquido e que envolve a questão de contas de pureza também. Então, ali foi a terceira titulação, né, lá do Erlen 3, ficou rosa. É importante, gente, tem que esperar 60 segundos, tá? Se a cor ficar transparente, a gente precisa pingar mais uma gotinha. Então, o rosa ele tem que permanecer. Depois de 60 segundos, se ela ficar incolor, não tem problema, tá? O importante é permanecer por 60 segundos rosa. Aí, a terceira vez, nós temos 9,6.